Mas, respondendo a sua pergunta e querendo dar uma boa noite afetuosa a você, Frota, deputado Frota, eu quero agradecer a você a oportunidade. E esses gestos a gente tem que dar todo dia para o povo brasileiro. Tudo que o Brasil precisa hoje é que os diferentes se respeitem, se discutam, conversem, troquem ideias, porque essa coisa, sabe, do radicalismo odiento, do deixa que eu chuto, se eu sou simpático de um lado, eu não quero ouvir o argumento do outro, isso está liquidando a nação brasileira e fazendo muito mal à nossa maioria popular, que hoje está passando o pão que o diabo amassou. Portanto, eu é que agradeço a você, né, a oportunidade que me dá de sentar nessa cadeira virtual no seu programa, em que já sentaram pessoas tão respeitáveis do Brasil. Até onde as redes sociais ajudam e o que você acha dessas redes sociais quando elas se tornam tão nocivas, né, com fake news e com ataques viscerais, né, tentando desconstruir a pessoa, a família, o que ela construiu. Como é que você vê hoje as redes sociais? Pesando e medindo, Frota, as redes sociais são boas. Pesando e medindo, o saldo é muito positivo, porque o que é que elas permitem hoje? Permitem que pessoas como você ou eu, que eventualmente não sendo prediletos das redes oficiais, subornadas muitas vezes pelo poder econômico, pela interdição do próprio governo, que fica barganhando verba publicitária em empresas que estão com dificuldades e pedem de volta que não deem espaço nem voz aos seus críticos. A rede social é um ambiente anárquico, né? Onde a gente produz um conteúdo, entra lá como nós estamos fazendo aqui, e você vai dizer o que você quiser e eu vou dizer o que eu quiser e as pessoas vão ouvir. Então, esse é o lado positivo, porque ela dá voz àqueles que no passado, como eu que conheço bastante bem o passado recente, moderno do Brasil, simplesmente não tinham voz. Qual é o lado ruim disso? O lado ruim disso é que a internet ela é um território livre nesse aspecto negativo, porque ela não tem responsabilidade. E não é só a internet, você dá uma contribuição ao mundo da política, isso é muito importante para o Brasil. Nós precisamos abrir a política para todo mundo que precisa vir aqui arejar, iluminar, trazer novos olhares, novos valores, novas ideias. Portanto, agora, qual é o meu ponto de vista? Eu nunca vi a situação brasileira tão grave como eu estou vendo hoje. E eu procuro sustentar essas minhas afirmações, que são às vezes muito contundentes, com números. Então, repare bem, o Brasil, de 1930 até 1980, cresceu ao redor de 6,34% ao ano, em média, todo ano. Perfeito. Então, crescer é o seguinte, se você não cresce, não tem como distribuir renda. Claro. Porque nasce 3 milhões de bebês por ano, se a riqueza é igual, lá vem mais 3 milhões de boca com a mesma comida, vai começar a faltar comida. Pois quase 30 milhões de bocas precisando comer e a comida é a mesma, fazendo aqui uma comparação. Perfeito. Já não sobrava, então agora está faltando gravemente. Esse é o primeiro número. É a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos da história brasileira. E aí, veja bem, 6 anos de Lula, PT, Dilma, 2 de Michel Temer, 2 de Bolsonaro. Então, de novo, o problema aqui não é Chico, Manel ou Maria. Eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro que o problema aqui é o modelo econômico, perfeito, que já era equivocado na origem e que agora deu no fundo do poço. Não tem como mais tirar nada desse grave equívoco. Agora, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: por que quando o Estado deve uma LTN, uma LFT, uma NTNB, os títulos da dívida pública, as pessoas falam que se ele deixar de pagar ou se ele atrasar, isso é calote, é moratória, o Brasil vai estar quebrado. E quando deve o mesmo Estado, a mesma dívida que é do Estado que deveria estar pagando com prazo e etc., quando deve para quem é mais pobre, para quem é mais velho, para quem está doente, e não paga, atrasa, a gente não diz que é calote. Não sai na capa do jornal, não sai no Jornal Nacional, não sai em nenhum noticiário. Por que dever para pobre, doente e velho pode e dever para banqueiro é calote, é moratória? Na verdade, é um manifesto. Sim. Não é? Que a gente precisa só repetir. O Brasil quebra contratos com a população mais pobre, com a classe média, diariamente. Quebra contratos, por exemplo, quando faz uma reforma da Previdência, e eu não duvido que muita gente sabe que a Previdência brasileira precisa ser reformada. Claro. Eu nunca me recusei a debater, não é, reformas no país. Pelo contrário, se a gente sentar em cima do que está aí, o Brasil não sai daí para canto nenhum. Mas há reformas e reformas.
E aí, qual é o defeito daquela que passou, para mim? É que ela é uma espécie de contrato entre gerações. Ela foi montada assim: eu trabalho hoje, porque sou mais jovem e tenho saúde, e financio o aposentado que não pode mais trabalhar e que já atingiu a idade. Exatamente. Na crença de que quando eu envelhecer e não puder mais trabalhar, o jovem que vai estar lá atrás trabalhando vai pagar a minha aposentadoria. Isso é um contrato entre gerações, que é um sistema de repartição. Nós quebramos isso. Nós quebramos isso em várias ocasiões, não é? E uma delas é essa que o Eduardo está registrando. As pessoas implementam o direito, mesmo com todas as perversidades do direito, e o governo senta em cima, burocratiza, exige perícia de gente que não pode nem sequer subir um elevador, como nós assistimos, subir um elevador, não subir uma escada, se o elevador do INSS está quebrado, que foi um episódio chocante que o Brasil inteiro assistiu, e faz isso também com a fila do Bolsa Família e tal. Por que ninguém se queixa, não sai na manchete do jornal? Por causa da correlação de forças na política. Tudo deságua na política. No Brasil, 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas têm a fortuna equivalente ao que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres do país. É isso mesmo que eu estou dizendo. Nenhum país do mundo tem nada parecido. 5 pessoas têm fortuna equivalente a 100 milhões de pessoas têm para se virar no Brasil. E essas 5 pessoas, mais as 20 mil pessoas mais ricas, elas controlam tudo o que é poder no Brasil, desde o poder da informação, a mídia, a grande mídia brasileira. Não estou me queixando, eu estou respondendo claro. ao Moreira. Então, veja, as 5 grandes mídias nacionais brasileiras pertencem a 5 famílias. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Quem é o dono da NBC nos Estados Unidos? Ninguém sabe. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta aqui do jornalista, amigo meu, Boris Casoy, que eu tanto respeito. Mas antes eu queria te perguntar, né? Nós tivemos aí 4 ministros da saúde, né? Estamos vivendo um momento absurdo na pandemia, né? Uma crise sanitária sem precedentes. Nós temos falta de vacina, falta de insumos, faltou oxigênio, brasileiros morreram asfixiados no país, um plano nacional de vacinação completamente desorganizado, né? Uma série de problemas. Esse novo ministro, eu nem conheço ele, o Queiroga, mas me parece um fantoche na mão ali do governo, fala o que mandam ele falar. O que você, Ciro, faria diferente se fosse você hoje o presidente desse país? Eu diria a você que tudo, Frota, mas eu quero ter coerência, então eu posso te mandar logo mais, você agora não como apresentador, mas como deputado. Claro. Eu imaginei, quando se apresentou a pandemia ali em março, né, os primeiros casos em fevereiro, e aí em março eu sou um cara que vivo lendo, acompanhando as coisas, acompanhei a coisa de Wuhan e aquela coisa ali e tal, então eu vi que aquilo ali ia ser um negócio gravíssimo. Não porque eu sou profeta, é porque eu escuto a ciência. Claro. Aí eu pensei, ora, uma tragédia desse tamanho, eu sou um adversário agressivo do governo, eu tenho agora que dar um exemplo. Claro. Diante de uma tragédia desse tamanho, eu tenho que mandar logo uma carta para o presidente, me solidarizando com ele e me oferecendo para colaborar, desde que a linha do que a gente precisasse fazer fosse a linha correta. Aí eu mandei essa carta. Mandei uma carta e, veja, assim, me dá orgulho pelo dever cumprido, não é? De claro. Baixar a arma na hora que a tragédia se aproximava da minha nação, do meu povo, não estava na hora de eu movimentar uma oposição agressiva como é a minha ao Bolsonaro. Claro. Mandei a carta para ele, presidente, isso é uma pandemia grave, ela não tem remédio, e se ela não tem remédio, só tem uma saída para ela, a vacina. Se ela não tem remédio e não existe vacina, agora nós temos que organizar um grande lockdown coordenado no país inteiro, fazendo uma comissão mista do presidente da República liderando a nação, com todos os governadores e uma representação dos prefeitos, com a representação parlamentar, com a audiência do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, para que a gente estabeleça uma coesão nacional. E se a gente fizer esse lockdown muito bem feito, a gente interrompe o itinerário de tragédia da expansão do vírus e confina esse vírus
Porém, dizia eu na mesma carta, se a gente vai fazer isso, e a gente sabe que não pode segurar todo mundo em casa, porque a polícia precisa ir para a rua, a farmácia tem que abrir, o supermercado, eu citava esse exemplo, o supermercado tem que abrir, não é? Os vetores de contaminação originais no Brasil foi a comitiva do Bolsonaro. Sim, veio um avião cheio de Covid. Ele, naquele dia, foi para a porta do Palácio confraternizar com as pessoas, com o presidente da Anvisa, Sim, com o ministro da Saúde, percebe? E dizendo o oposto do que a comunidade científica internacional estava dizendo. Ato contínuo. Ele passa como um verdadeiro charlatão. O charlatanismo é crime capitulado no Código Penal. Fiz um cálculo aqui. Se a gente tivesse começado a vacinar em dezembro, nós tínhamos salvo desses 408 mil pessoas, nós tínhamos salvo mais de 50 mil brasileiros só com a antecipação da vacina. Isso é genocídio. E a responsabilidade disso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Esse líder. O jornalista Boris Casoy também já passou aqui no programa e enviou uma pergunta para você e eu gostaria que você respondesse ela gentilmente. É um privilégio, é um dos grandes jornalistas brasileiros. Gosto muito dele também, meu amigo. Eu também. Então, vamos assistir a pergunta do Boris Casoy. Ministro Ciro Gomes, meus melhores cumprimentos. A minha pergunta é sobre costumes. Qual a sua atitude, se eleito presidente da República, frente à legalização de drogas como a maconha, o casamento gay e o aborto? Meu estimado jornalista, a minha opinião sobre esses assuntos de costumes está espalhada aí, quem quiser conhecê-la vai para a internet. Entretanto, aos 63 anos de idade, eu amadureci uma compreensão do Brasil verdadeiro, do Brasil profundo. E é que entre nós brasileiros há uma profunda e grave e insuperável, a preço de hoje, divisão em relação a esse temário de costumes. Há uma força religiosa, uma força moral, não é, com uma posição absolutamente hostil até ao debate desses assuntos. E eu imagino que, não pretendendo ser um guru de costumes, eu quero me posicionar como um possível presidente do Brasil. Como é que um estadista, diante desse tipo de desafio, deveria se postar? É o aprendizado que eu estou procurando. Eu acho que a gente devia afirmar alguns valores. Primeiro, o que está em disputa no Brasil para um candidato a presidente da República, protagonismo ou não, é um projeto nacional de desenvolvimento que tem um objetivo claro: superar a miséria e a desigualdade num prazo que deve ser explícito para que a gente possa cobrar, dizer de onde vem o dinheiro, da divisão de tarefas, estabelecer um processo de avaliação, de controle, para superarmos a miséria e a desigualdade. Isto pode fazer com que a gente celebre um enorme e generoso consenso no Brasil. Entretanto, se eu desço desse grande objetivo estratégico que nos une para discutir questões morais, como são essas todas gravíssimas questões que o grande jornalista me propõe, como eu já fiz em muitas outras ocasiões, eu estaria contribuindo para dividir o Brasil e não respeitar isso. Mas eu não posso fugir dessas questões. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é que eu me porei, como estadista, responsável por afirmar esse debate. Marcar a hora, marcar o lugar, iluminar esse debate, trazer todas as forças e representações que têm importância, não é? Por exemplo, na questão do aborto, há uma imensa preocupação em matéria de saúde pública. O movimento feminista tem um olhar sobre essa tragédia. Todo mundo sabe que o aborto é uma tragédia, ninguém pode ser a favor do aborto. A questão não é essa, a questão é qual é o papel do Estado Nacional brasileiro diante de uma tragédia de saúde pública, de uma tragédia moral, de uma tragédia religiosa, de uma tragédia afetiva, de uma tragédia familiar. Assim, a questão das drogas. Vamos lá, nas drogas eu avanço mais um ponto, não é? Parece que não há nenhuma escola que nós possamos dizer, olha, a experiência internacional do lugar tal resolveu essa parada, nós vamos por lá. Vamos enfrentar as restrições morais, vamos enfrentar as incompreensões, os preconceitos, mas vamos pegar a experiência daquele lugar ali. Não há esse lugar. Os americanos adotaram a tal guerra contra as drogas, uma política de absoluta intransigência que pune desde o usuário. Isso foi uma política lá do governo Reagan e deu um desastre grande. Essa é a política que o Brasil imitou. Só para vocês terem uma ideia, Frota, o Brasil, quando o Lula tomou posse, tinha algo ao redor de 280 mil pessoas apenadas. Era a população carcerária do Brasil. Quando o Márcio Tomás Bastos, eu não duvido, com a melhor boa-fé,
ministro da Justiça do Lula, fez alguns acordos de cooperação com os Estados Unidos, nós trouxemos essa política dos americanos para cá. Resultado, hoje nós temos 800 mil pessoas como população carcerária e mais 250 mil mandados de prisão não executados. Se eles fossem executados, o Brasil teria hoje 1.050.000 pessoas presas. Quem são essas pessoas? Tudo jovem, negro, pobre da periferia. Qual é o crime, em média, que levou essa garotada para o presídio? A posse ou o tráfico de minúsculas quantidades de droga. E essa garotada, ao entrar no presídio, imediatamente entra para ser ferrado no queixo e ter que se filiar a uma facção criminosa que dominou a sistema prisional brasileiro. É a partir das facções que se representam nas praças e ruas das periferias do Brasil. Será que essa é a política que nós temos que continuar? Será que não existe aí uma reflexão que a experiência dos outros, porque também aqueles países que simplesmente liberalizaram todas as drogas também se deram muito mal. Sofreram. Não conseguiram resolver esse grande flagelo da vida moderna brasileira. Eu quero iluminar... Ele já disse que são 100%, né? Como é que você avalia essa questão do impeachment nesse momento, com pandemia e etc e tal, e a questão de termos aí 110 pedidos de impeachment ali e estão sentados em cima da mesa, né? Estão sentados em cima dos pedidos, perdão. Frota, como você sabe, o impeachment é um remédio jurídico e político. Sim. Ele não é pura simplesmente um remédio jurídico, como, por exemplo, o estelionato, 171, né? ou o roubo, 157, o artigo, né? Ou o crime de charlatanismo. Isso é um crime comum e tal. Ele é uma consequência do cometimento de crime de responsabilidade. Perfeito. Como tal definido na lei. Mas ele não é julgado pelo judiciário. Por isso que ele é um processo jurídico e político. Ele é, primeiro, um remédio para punir um presidente da República que tenha cometido crime de responsabilidade. Ele não é um remédio para governo ruim. Perfeito. Não é um remédio para governo que a gente não gosta. Claro. Eu, por exemplo, achava o governo da Dilma uma tragédia, achava o governo da Dilma o pior da história brasileira depois do Collor e agora vai ser superado pelo Bolsonaro. Porém, a Dilma, na minha opinião, não houvera cometido nenhum crime de responsabilidade. Perfeito. E isso a gente tem que deixar claro, não é, que o impeachment é uma punição para o cometimento de crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade está escrito na lei o que ele é. E eu sou signatário de 3 pedidos de impeachment. Por quê? Porque sou professor de direito, quero lembrar isso apenas pela moral que eu tenho que dar a minha palavra, não é qualquer tipo de gabolice. E eu tenho que ter responsabilidade. Eu pretendo ser presidente do Brasil. Então eu não posso estar dando... Verdade. Não tem alguma coisa errada? Na minha cabeça tem alguma coisa profundamente errada nisso. Por agora, o Bolsonaro, para a gente que aceitou o apelo dele, ele é um estelionatário. Ele prometeu que ia mudar a política e está fazendo pior. Ele prometeu... Ele é um estelionatário. Disse que não ia ter corrupção no governo. Eles aprenderam a fazer uma corrupção, Frota, que é quase o crime perfeito. Vou te dar aqui alguns exemplos práticos e você pode usar todos e eu sou testemunha, se você quiser, na sua tarefa de fiscalização como parlamentar. Vamos lá. O Banco do Brasil entregou para o BTG 3 bilhões e 100 milhões de reais de ativos a pretexto de que estariam ilíquidos, que não estavam sendo pagos regularmente, ninguém viu isso, é uma alegação, para o BTG. Esse G aí é Guedes. Sim. É um banco fundado pelo BTG, é um banco do Guedes, por 370 milhões. Ou seja, o Banco do Brasil entregou 3 bilhões e 100 milhões por 370 milhões. Será que o BTG comprou isso para fazer caridade para o Brasil e para o Banco do Brasil? Não, comprou isso para ganhar dinheiro. Claro. E quem perdeu dinheiro? O povo brasileiro. Então, isso aqui é uma coisa básica. Bastou eu denunciar, eles correram com o presidente do Banco do Brasil. Tiraram o presidente do Banco do Brasil, botaram para fora para ver se acalava a boca das pessoas e tal. E tem aí um procurador do Tribunal de Contas da União atrás disso, mas a imprensa calada estava, calada ficou, porque aquilo que eu falei na pergunta anterior. Não é? Se o camarada tem condição de ter uma grana preta e pagar publicidade, etc., etc., não sai notícia contra ele. Isso é um crime perfeito. É verdade. Eu vou te dar mais algumas. Eles aprenderam o seguinte: para privatizar a Petrobras, eles tinham que consultar os senhores deputados. Sim. Como representantes do povo.
nós entramos no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, né, com todo o respeito e acatamento que a gente tem que ter, porque numa democracia a eles cabe a última palavra, mas eu não preciso ser admirador de todas as decisões. Aí o Supremo fez a seguinte decisão: não, nós fomos ao tribunal pedir ao tribunal que determinasse que a Petrobras, para ser privatizada, houvesse uma consulta aos representantes do povo, dos deputados federais. Pois bem, não, o tribunal disse, só pode privatizar a Petrobras se consultar os deputados, vírgula, mas pode privatizar subsidiárias. Olha o truque, crime perfeito. Quem é que diz que uma empresa da Petrobras é ou não subsidiária? O Conselho de Administração da Petrobras, onde está lá a maioria representando o capital privado e estrangeiro. Então, o que é que eles fizeram? Resolveram esquartejar a Petrobras e vender aos pedaços, causando um enorme prejuízo ao Brasil e ao povo brasileiro, além de uma política de preços absolutamente criminosa que não se explica. É verdade. É outro crime grande. Mas veja o que é que eles fizeram. Pegaram a refinaria Landulfo Alves, eu vou te falar porque é só aqui que sai. Claro. Landulfo Alves, na Bahia, se você fosse construir a Landulfo Alves, você precisava de uns 15 bilhões. Eles venderam por 1 bilhão e 500. Se você puxar o fluxo de caixa da Landulfo, só o fluxo de caixa conhecido, ela vale 3 bilhões hoje. Eles venderam por 1 bilhão e 500. Para uma empresa estranha dos Emirados Árabes Unidos e tal, que ninguém sabe qual foi o procedimento e tal. Aí tem. É só investigar que claro. tem. Tinha muita coisa para te perguntar, tenho certeza que o público também, né? Eu queria imensamente agradecer a você, né, essa aula, essa maneira como você vê e como você fala realmente, né, sem nenhum tipo de pudor ou ficar em cima do muro. Quero te desejar muito boa sorte, né, daqui para frente em 22. Eu vou encerrar o programa, eu vou deixar que você faça as suas considerações finais, sem antes, mais uma vez, a gente já falou por telefone, mas eu faço questão de falar em público aqui, que eu te liguei para me desculpar daquele vídeo que eu havia feito lá quando houve aquele problema ali com aqueles bolsonaristas na frente da sua casa. Enfim, eu tive a oportunidade de falar contigo, mas quero fazer em público também, porque acho que é decente da minha parte, né? E quero deixar... Eu que agradeço, Frota. E você, na ligação, já tinha me comovido muito, porque a gente, qualquer um de nós, quantas vezes eu, pode cometer um erro pensando que está fazendo as coisas direito, defendendo aquilo que é seu valor, mas se você considera na sua consciência que não fez a melhor justiça e se pede desculpa, isso só faz de você uma alma boa, e isso pode acreditar, não ficou mancha nenhuma, nenhum registro de nada, porque eu me vejo, né, cometendo erros e costumo fazer isso que você fez, pedir desculpa, e aquilo foi uma atitude polêmica, você não era obrigado a saber, nas quase 2 horas da madrugada, um grupo de fanáticos resolveu agredir fisicamente o meu irmão. Eu estava dormindo em casa, não foi na minha casa, foi na casa do meu irmão, e a minha cunhada me ligou dizendo que estavam matando o meu irmão e descreveu a cena. Quando eu não uso segurança, eu dirijo meu próprio carro, a vida inteira foi assim, e eu corri para lá. Quando eu cheguei, eu vi exatamente a cena que ela me descreveu. Meu irmão isolado no meio de um grupo e ali a sensação de que as pessoas já tinham jogado coisa nele e tal. Naquela hora até ele já tinha conseguido acalmar as pessoas. Eu não vi isso, e você sabe como é. Claro. O meu irmão mais novo é uma pessoa que é um filho depois que o nosso pai morreu. E eu então cheguei espalhando brasa e qualquer pessoa que não soubesse o que aconteceu antes tinha todo o direito de me censurar, claro. Lembrando que aquilo foi numa época que eu não carregava nenhuma responsabilidade pública, eu apenas corri ali para defender o meu irmão, e não se preocupe, não ficou mancha nenhuma. Mas deixa eu lhe agradecer a oportunidade que você me deu, né? E eu lhe digo a você, olha, nós examinamos hoje problemas gravíssimos do Brasil, mas eu diria a você aquilo que está num livro meu, né, e que é muita convicção minha. O Brasil, entre 1945, agora eu vou puxar, e 1980, é o país que mais cresceu no mundo. A China ainda precisa de uns 15 anos para tomar o recorde do Brasil. Nós crescemos quase 7% ao ano, em média. Dava tudo certo no Brasil. Bossa nova, cinema novo, que é a tua arte, né? Cinema novo, né? Bicampeão de futebol, 58, 62, Esté Bueno campeão de tênis, Éder Joffre campeão de boxe, sabe? Para onde olhasse, o Brasil dava certo, a gente acreditava em nós nos acreditávamos uma nação que o mundo inteiro admirava de verdade. Tom Jobim, João Gilberto, Garrincha, Pelé, sabe? Para onde você olhasse, tudo dava certo.
De repente, o país despenca e viram esse ambiente de ódio, de redução. O que aconteceu se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo? O chão hoje é mais generoso do que era na época, porque na época a gente não conhecia o pré-sal, que é essa montanha de bilhões de dólares que está no nosso subsolo e debaixo das águas territoriais brasileiras, que tem 20 trilhões de reais aí, dinheiro suficiente para transformar o Brasil numa grande sociedade de classe média, acabar com essa miséria, com essa humilhação, com a violência que desencaminha os nossos jovens, né? Fazer uma escola emancipadora da criançada, escola em tempo integral, que a gente já faz aqui no Ceará, para mais da metade da garotada, e a gente tem convicção de que funciona. Então, se o chão é mais generoso do que era, o céu abençoado é o mesmo, e o povo ainda está melhor qualificado do que era na época, o que está acontecendo com o Brasil? Sabe, o que está acontecendo? É a política. Mas veja, a política é a linguagem da democracia. Por isso, a gente proteger o direito do povo, votar, transformar a política num diálogo de diferentes. Por isso, eu te agradeço de novo. Não precisa a gente pensar igual, não precisa a gente concordar, basta que a gente se respeite como, gente que está preocupada genuinamente com a sorte da nossa comunidade, do nosso povo, a gente vai achar o caminho. É com essa palavra de muita confiança do povo brasileiro que eu me despeço agradecendo a você. Vai dar certo, não tenho a menor dúvida, é só um mau momento que nós estamos passando. Ciro, se cuida, cuide-se de tudo que de ruim possa vir.